Capítulo 4. Do processo administrativo disciplinar em espécie. Artigo 205. O processo administrativo disciplinar é um instrumento utilizado no Estado para apurar responsabilidade de servidor por irregularidade ou infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação direta com o exercício do cargo em que se encontra efetivamente investido. Artigo 206. O processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, com formação superior, sendo pelo menos um com titulação em ciências jurídicas e sociais, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente. Parágrafo 1º. O presidente da comissão designará, para secretariá-la, um servidor que não poderá ser escolhido entre os componentes da mesma. Parágrafo 2º. Os membros da comissão não deverão ser de hierarquia inferior à do indiciado, nem estarem ligados ao mesmo por qualquer vínculo de subordinação. Parágrafo 3º. Não poderá integrar a comissão, nem exercer a função de secretário, o servidor que tenha feito a denúncia de que resultar o processo disciplinar, bem como cônjuge ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até 3º grau. Parágrafo 4º. Nos casos em que a decisão final for da alçada exclusiva do governador do Estado, ou de dirigente máximo de autarquia ou fundação pública, o processo administrativo disciplinar será conduzido por procurador do Estado, na condição de autoridade processante, observando-se, no que couber, as demais normas do procedimento. Parágrafo 5º. Na hipótese anterior, será coletivo o parecer previsto no inciso 4º do artigo 115 da Constituição Estadual, que deverá ser emitido também nos casos em que o processo for encaminhado à decisão final de dirigente máximo de autarquia ou fundação pública. Artigo 207. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo absoluto e necessário à elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Artigo 208. O servidor poderá fazer parte, simultaneamente, de mais de uma comissão, podendo esta ser incumbida de mais de um processo disciplinar. Artigo 209. O membro da comissão, ou servidor designado para secretariá-la, não poderá fazer parte do processo na qualidade de testemunha, tanto da acusação como da defesa. Artigo 210. A comissão somente poderá deliberar com a presença absoluta de todos os seus membros. Parágrafo único. A ausência, sem motivo justificado, por mais de 2 sessões, de qualquer dos membros da comissão, ou de seu secretário, determinará, de imediato, a substituição do faltoso, sem prejuízo de ser passível de punição disciplinar por falta de cumprimento do dever funcional. Artigo 211. O processo administrativo disciplinar se desenvolverá, necessariamente, nas seguintes fases. Inciso 1º. Instauração, ocorrendo a partir do ato que constituir a comissão. Segundo, processo administrativo disciplinar, propriamente dito, compreendendo instrução, defesa e relatório. 3º, julgamento. Artigo 212. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não poderá exceder a 60 dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias de cunho excepcional assim o exigirem. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão desenvolverá seus trabalhos em tempo integral, ficando seus membros e respectivo secretário dispensados de suas atividades normais, até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas, detalhando as deliberações adotadas. Artigo 213.
O processo administrativo disciplinar, instaurado pela autoridade competente, para aplicar a pena disciplinar, deverá ser iniciado no prazo de 5 dias úteis, contados da data em que for publicada a designação dos membros da comissão. Artigo 214. Todos os termos lavrados pelo secretário da comissão, tais como autuação, juntada, intimação, conclusão, data, vista, recebimento de certidões, compromissos, terão formas processuais, resumindo-se tanto quanto possível. Artigo 215. Será feita por ordem cronológica de apresentação toda e qualquer juntada aos autos, devendo o presidente rubricar as folhas acrescidas. Artigo 216. Figurará sempre, nos autos do processo, a folha de antecedentes do indiciado. Artigo 217. No processo administrativo disciplinar, poderá ser arguida suspeição, que se regerá pelas normas da legislação comum. Artigo 218. Quando ao servidor se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinar a instauração do processo administrativo disciplinar providenciará para que se instaure, simultaneamente, o inquérito policial. Parágrafo único. Idêntico procedimento compete à autoridade policial, quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa. Artigo 219. As autoridades administrativas e policiais se auxiliarão, mutuamente, para que ambos os inquéritos se concluam dentro dos prazos fixados nesta lei. Artigo 220. A absolvição do processo-crime, a que for submetido o servidor, não implicará na permanência ou retorno do mesmo ao serviço público, se, em processo administrativo disciplinar regular, tiver sido demitido em virtude de prática de atos que o inabilitem moralmente para aquele serviço. Artigo 221. Acarretarão a nulidade do processo. Alínea A. A determinação de instauração por autoridade incompetente. Alínea B. A falta de citação ou notificação, na forma determinada nesta lei. Alínea C. Qualquer restrição à defesa do indiciado. Alínea D. A recusa injustificada de promover a realização de perícias ou quaisquer outras diligências convenientes ao esclarecimento do processo. Alínea I. Os atos da comissão praticados apenas por um dos seus membros. Alínea F. Acréscimos ao processo depois de elaborado o relatório da comissão sem nova vista ao indiciado. Alínea G. Rasuras e emendas não ressalvadas em parte substancial do processo. Artigo 222. As irregularidades processuais que não constituírem vícios substanciais insanáveis, suscetíveis de influírem na apuração da verdade ou decisão do processo, não determinarão a sua nulidade. Artigo 223. A nulidade poderá ser arguida durante ou após a formação da culpa, devendo fundar-se a sua arguição em texto legal, sob pena de ser considerada inexistente.